Oi, gente, continuando a aula sobre Segunda Guerra Mundial, eu vou falar um pouco sobre o Holocausto, que foi esse evento extremamente trágico, né, da história do mundo, por assim dizer. O Holocausto é como ficou conhecido o genocídio de judeus, realizado ao comando dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, né? Pela população judia, ele é conhecido como Shoah, e essa palavra significa calamidade. Então a gente entende que para eles foi um momento de calamidade, mas não só para eles, como para a sociedade inteira. Ao longo da guerra, os nazistas realizaram algumas ações, né, de extermínio contra os judeus. E o resultado de todo esse evento trágico foi a morte de mais ou menos 6 milhões de pessoas. Os nazistas fizeram toda uma organização para que esse movimento acontecesse. E existia inclusive um programa de extermínio dos judeus chamado de Solução Final, né? E durante esse programa não foram perseguidos apenas os judeus, mas também uma parte da minoria, que seriam os comunistas, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, pessoas com problemas físicos e mentais, negros e mais uma galera a qual não se encaixava no padrão que os alemães queriam, que os nazistas queriam. Existiam várias práticas durante o Holocausto. Dentre elas estão fuzilamento, utilização dos prisioneiros como escravos, aprisionamento dessas mesmas pessoas em guetos e também em campos de concentração, câmaras de gás e diversos outros, vamos colocar aqui, procedimentos nesse momento. O Holocausto ele não foi um acontecimento casual e repentino, né? O resultado desse genocídio vem de uma longa caminhada de perseguição, né? A gente tinha os nazistas e o líder dos nazistas era Adolf Hitler. E Adolf Hitler não gostava muito dos judeus, então ele, junto com a sua equipe, decidiu exterminar todos eles. Alguns historiadores eles afirmam que o motivo para toda essa perseguição foi que Adolf Hitler colocou a culpa da derrota da Primeira Guerra Mundial nos judeus, né? Então, assim, a partir desse momento começou todo um discurso de ódio contra essas pessoas e houve todos esses atentados contra a vida e dignidade dessa minoria. Nesse momento de Segunda Guerra Mundial, de nazismo, desse rolê totalmente insano, de Adolf Hitler comandando tudo, os judeus acabaram passando por muitas coisas ruins. Dentre elas, alguns foram expulsos do serviço público, né, num primeiro momento, tiveram suas lojas boicotadas e atacadas, e isso ia aumentando gradativamente, né, até começarem os casos de violência física. Depois, eles passaram a ser proibidos de se casar com pessoas que não fossem judeus. Eles só poderiam casar com judeus, né? Houve alguns, a grande maioria, que perdeu a cidadania alemã, né? Porque simplesmente Adolf Hitler não curtia eles. Aí a gente entra nesse contexto de que os judeus eles foram privados de toda a liberdade e de todos os direitos enquanto cidadãos. E isso acaba sendo um assunto muito triste e muito trágico, porque a partir daqui vocês vão ver e entender algumas coisas que aconteceram, inclusive coisas muito fortes, né? Mas que é necessário para que a gente tenha um aprendizado melhor sobre esse momento.
Existia um evento, dentro desse evento, chamado A Noite dos Cristais. E isso foi um ataque violento coordenado por um grupo de nazistas, pessoas que também apoiavam os ideais nazistas, né? Que aconteceu do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1938, antes da guerra. Então, assim, antes da Segunda Guerra Mundial já existia esse ódio, né? Porque os nazistas colocavam a culpa da derrota nos judeus. Então eles passaram a perseguir toda essa galera. E aí, do dia 9 para o dia 10 de 1938, teve esse ataque. Esse ataque acabou se espalhando por toda a Alemanha. Os judeus eles foram atacados nas suas casas, nas sinagogas, nas suas lojas e em diversos lugares. Eles foram brutalmente atacados e tiveram os seus bens destruídos. Essa Noite dos Cristais resultou na destruição de mais de 1.000 sinagogas, além da morte de mais de 1.000 pessoas. Mas oficialmente, né, na época, foram registrados apenas 91 pessoas mortas. A partir da noite, que começou a ter o aprisionamento de Deus nos campos de concentração, né? Nesse momento, 30.000 judeus foram presos e enviados para campos de concentração. Aí, para esse rolê do Holocausto acontecer, tinha esse ideal. E esse ideal, ele tinha um nome. Esse nome era a Missão Final. Logo após o início da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a debater dentro do Partido Nazista o que eles iriam fazer com os judeus. Aí você abre aspas e escute a questão judia. O que a gente vai fazer com a questão judia? Adolf Hitler ele tinha como ideia inicial promover o extermínio dos judeus após a vitória alemã nesse conflito, né? E até lá, ele ia aprisionar essas pessoas, usá-las como mão de obra escrava e estava tudo certo, né? Não estava, mas na cabeça dele funcionava. E aí, enquanto a guerra rolava, os nazistas iam aprisionando e promovendo todo tipo de absurdo contra os judeus. Foi de extrema violência, como eu falei, e essa violência era maior no leste europeu. Lembra que eu falei que em 1939 Adolf Hitler mandou invadir a Polônia? Então, na Polônia, os judeus eles foram obrigados a se mudar para guetos, né, que eram locais onde eles se agrupavam em um pequeno espaço de terra. Lá eles eram forçados a trabalhar, eles não tinham horas de descanso e eles usaram esse gueto como o primeiro local onde eles colocariam os judeus, os nazistas no caso. Porque depois disso, eles iam crescer essa ideia de solução final para exterminar os judeus, né? Houveram várias ideias, imaginem vocês que a cúpula nazista sentou numa grande reunião para decidir o que eles iriam fazer com a questão judia, com aqueles lá, né? Aqueles que não devem ser nomeados, porque para Adolf Hitler e para os nazistas, eles não deveriam nem sequer ser mencionados, eles eram tratados como lixo, né? E aí, em algum momento,
alguém teve uma ideia de deportar os judeus tanto para a União Soviética quanto para Madagascar, na África. Mas aí, lembra que o Holocausto está acontecendo durante a guerra? E vocês lembram que durante a Segunda Guerra Mundial, no primeiro momento, a Alemanha estava ganhando e estava tranquilo, só que no segundo momento, na segunda fase da guerra, a Alemanha empatou com os países aliados e isso deixava tanto Adolf Hitler quanto os nazistas extremamente chateados com a situação. E aí eles iam perdendo o controle da guerra e as ações contra os judeus iam ficando cada vez mais radicais, né? Foi quando Reinhard Hendrik e Heinrich Himmler, eu não sei falar, que é alemão, né? Então assim, não me julguem. Eles elaboraram um plano conhecido como a solução final. Esse nome foi utilizado como eufemismo para o extermínio dos judeus. Enfim, o nojo, né, dos nazistas. Nesse plano era estipulado que os judeus deveriam ser fisicamente eliminados. E isso acabou dando início a uma série de ações, né? Existia um grupo de extermínio que era responsável por exterminar e acabar com os judeus, acabar com a vida dos judeus. Esse grupo de extermínio, que foi originado lá no leste europeu, ele se tornou uma prioridade na guerra. E toda vez que a Alemanha perdia uma batalha, que eles não conseguiam alcançar algum território, o grupo de extermínio ia lá e matava mais um tanto de judeus. Então, no final de 1941, a posição dos nazistas em relação aos judeus era de que eles não poderiam trabalhar mais, porque eles iam ser executados de fato. Mas aí a gente precisa entender o que aconteceu aí. Lembra que eu falei que tinha campos de concentração? Então, basicamente, o que acontecia? Os alemães retiravam os bens dos judeus, pegavam esses judeus, colocavam num trem e enviavam para campos de concentração. Existiam vários. Um dos mais famosos é o campo de concentração de Auschwitz e também tem o de Birkenau, que eram grandes campos de concentração onde tinham várias pessoas judias. Dentro desses campos de concentração existiam galpões, né? Vários galpões, e eles dividiam as pessoas, homens e mulheres, para não ficar todo mundo junto. Apesar de que dentro de um galpão ficavam vários homens e dentro de outro galpão ficavam várias mulheres. Então, assim, era um tumulto generalizado. E aí eles pegavam essas pessoas e levavam para os campos de concentração. Muitas vezes eles levavam essas pessoas para lá dizendo que seria como se fosse uma colônia de férias. Inclusive tem um filme chamado Menino do Pijama Listrado, não sei se vocês já assistiram. Se vocês não assistiram, assistam. É um filme triste, é um filme pesado, mas ele retrata bem a situação dos campos de concentração. E inclusive tem um trecho que mostra o comercial que foi feito para trazer os judeus, porque nem todos os judeus eles queriam ir, alguns estavam fugindo, mas ninguém sabia a realidade, porque eles mostravam um comercial onde era tudo mil maravilhas e onde era tudo perfeito, sendo que a realidade era completamente distorcida. E aí eles chegavam nesse campo de concentração e simplesmente havia uma seleção. Os judeus que tinham condições de trabalhar, eles iam trabalhar como escravos. Os que não tinham condições, que tinham algum tipo de deficiência, eles seriam executados. Existia um muro enorme nos campos de concentração e a prática do fuzilamento, que era quando eles colocavam os judeus no muro e fuzilavam todo mundo. Além disso, também tinham as câmaras de gás. E para levar os judeus para as câmaras de gás, eles inventavam uma história de que, como eles haviam chegado de viagem, a viagem havia sido longa, eles deveriam todos ir para o banho. Chegando lá, eles separavam homens de mulheres. Chegando lá, eles mandavam todo mundo descer para a câmara de gás, pediam para vestirem a roupa e colocavam dentro da sala, dizendo que era um banho, né? Chuveiro. Enfim, é o gás
acabavam matando todo mundo. Que eles tinham uma guerra, os nazistas tinham uma guerra, eles ficavam com raiva. E aí eles paravam de pressionar as pessoas a trabalhar. Estavam com tanto ódio e estavam tanto pressionando nos judeus. Houve um momento que eles disseram, não, eu não quero mais ninguém para trabalhar como escravo, mesmo de obra, eu quero que mate todo mundo e pronto. Existe um massacre de Baby. Esse massacre ocorreu como vingança dos nazistas contra um ataque da resistência soviética a um prédio nazista em Kiev. Quando aconteceu essa resistência, os nazistas acabaram todos os judeus de Kiev e em 36 horas, gente, quase 36 horas, 33.761 judeus foram fuzilados e colocados em valas comuns. Essa é a imagem de uma vala comum. Existiam várias, em vários lugares, em vários campos de concentração, nos guetos também. Então era algo completamente absurdo, né? E aí os campos de concentração, como eu estava falando para vocês, foram locais encontrados pelos nazistas para ampliar esse extermínio, né? Uma vez que os grupos de extermínio, eles não estavam conseguindo promover a matança da forma que era para ser. Eles estavam muito lentos, tinha muitos judeus e poucos grupos de extermínio e eles não estavam conseguindo dar conta do recado. Resumidamente é isso. E aí, Adolf Hitler decidiu que ia criar vários campos de concentração. Esse é um campo de concentração, como vocês veem na imagem. Esses eram os galpões, tá? Não tinha condição de vida adequada, era todo mundo tumultuado, era absurdo por cima de absurdo, né? Nesses campos de concentração tinham as câmaras de gás, né? Que era aquela ideia que eu falei para vocês, que eles diziam que era um banho, né? Alguns historiadores, inclusive, chamam de banho da morte, porque a maioria das pessoas estavam sendo enganadas. Uma coisa muito trágica. Existiam vários campos de concentração. Além de Auschwitz e Birkenau, existia Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor, Treblinka e vários outros. Dentro dos campos de concentração, estima-se em média que foram mortas mais de 4 milhões de pessoas, né? Então, assim, é muita gente. Além de eles morrerem por serem executados, os judeus também morriam por outros fatores. Porque eles recebiam um tratamento diário muito violento. E os que eram aptos a trabalhar, trabalhavam exaustivamente. Eles batiam, eles chutavam, jogavam no chão, batiam de novo. E os soldados da SS, dos nazistas, eles não tinham dó nenhuma dos judeus e eles tratavam muito mal mesmo. Além disso, eles não se alimentavam bem. E eles viviam uma péssima condição de vida, gente. Porque, como eu falei, gosto de focar nisso. Tava todo mundo tumultuado dentro de um galpão. Então não havia higiene, né? Muitos judeus, não só judeus, porque nos campos de concentração tinham judeus, tinham negros, homossexuais, ciganos, todo mundo que os nazistas achavam que eram a parte lixo da humanidade. Doenças, várias doenças, então tinha muita coisa ruim, né, dentro dos campos de concentração. Hoje os campos de concentração, eles são abertos a visitações, inclusive é um sonho muito grande lá, só que algumas pessoas que vão, eles dizem que tem um clima muito pesado. Também não teria como ser diferente. Mas imaginem só vocês estarem num local onde aconteceu tanta barbaridade, né? Aqui nessas imagens a gente está vendo
Nessa primeira imagem, as pessoas dentro dos galpões, vocês estão vendo que não tinha conforto nenhum, não tinha, era tudo sujo, tá em preto e branco, mas a gente consegue ter uma noção, era tudo sujo e os caras totalmente magros e desnutridos porque eles não se alimentavam bem. Na segunda imagem, um campo de concentração, na terceira imagem também, na quarta imagem, um galpão feminino, onde ficavam apenas as mulheres dentro dos campos de concentração. Aí a gente precisa entender como que acabou o Holocausto. Lembra que a Alemanha foi derrotada durante a Segunda Guerra Mundial? De novo, toda hora? Então, à medida que os nazistas iam perdendo territórios, os campos de concentração foram liberados, né, pelas forças aliadas. E os seus prisioneiros acabaram sendo libertados. Os soviéticos, os americanos, eles realizaram essa liberação, né? Ao final desse rolê super insano, o saldo de mortos foi de mais ou menos 6 milhões de pessoas. Depois da derrota alemã, dezenas de oficiais nazistas eles acabaram sendo julgados, porque eles criaram o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que era para julgar as pessoas pelos crimes de guerra e contra a humanidade, inclusive as coisas ruins que aconteceram no Holocausto. Entre os julgados, houve condenações à morte, prisão perpétua, prisão temporária, absolvições e inúmeras coisas. Aí a gente precisa entender, tá, por que Adolf Hitler tinha tanta raiva dos judeus? Porque ele acreditava que a derrota da Primeira Guerra Mundial era culpa deles. E por que ele também tinha raiva dos homossexuais, dos ciganos, dos negros, das pessoas que tinham deficiência? Porque essas pessoas não se encaixavam dentro do padrão Hitler de qualidade. Que padrão era esse? Adolf Hitler ele tinha um ideal muito interessante que era dominar o mundo e dentro desse mundo dominado ter uma raça perfeita. E a raça que ele julgava perfeita era a raça ariana, que eram homens brancos, altos, com porte atlético, loiros e dos olhos claros. Era a vontade dele. Eu não julgo. E todo mundo que estivesse fora desse padrão deveria ser eliminado. A realidade é essa. Dentro dos campos de concentração, ele mandava fazer também vários experimentos. Que experimentos eram esses? Gente, tinha muita gente presa, né? Como vocês viram, vários galpões, várias pessoas. E aí ele, junto com Joseph Mengele, que é médico, muito amigo dele, começaram a fazer experimentos. Dentro dessa perspectiva, a medicina avançou muito. Por quê? Porque foi dentro dos campos de concentração que Joseph Mengele pegava o braço de uma pessoa e colocava em outra pessoa e tentava fazer transplante para ver como é que ia funcionar. É uma coisa absurda? É uma coisa absurda, mas graças a ele, né, houve esse avanço. Poderia não haver? Poderia. Após o fim da guerra, várias pessoas foram libertadas, né, com vida. Muitas pessoas já haviam sido mortas. Muita gente estava desnutrida. Aqui, inclusive, são imagens de pessoas sendo libertadas durante o fim da Segunda Guerra, com cobertores, coisas que eles não tinham. Eles usavam essa roupa listrada. Inclusive, tem o filme que eu já sei para vocês, O Menino do Pijama Listrado, que retrata muito bem essa ideia, porque o menino achava que isso era um pijama. Aqui também, imagem de os judeus sendo liberados depois de todas as coisas ruins que aconteceram. E aí existem alguns filmes que falam sobre essa temática que seria muito legal se vocês pudessem assistir. E o Holocausto é um dos temas históricos mais abordados. Segunda Guerra Mundial e o Holocausto são os temas mais abordados para a cinematografia, né? Existe uma variedade de produção de filmes, assim. E existem muitos livros também que falam sobre isso. Dentre os filmes estão A Lista de Schindler, O Menino do Pijama Listrado, O Pianista, A Vida é Bela, Amém,
O Filho de Saul, o Diário de Anne Frank, que tem tanto livro quanto filme, e que é muito importante que as pessoas vejam. Acho que todo mundo deveria ler esse livro. Existem também outros livros, como a Bibliotecária de Auschwitz, que fala sobre o que acontecia dentro dos galpões, como era essa questão de homens para um lado, mulheres para o outro, e é bem interessante. O Holocausto, graças a Deus, acabou, e a gente precisa falar dele para que ele não aconteça novamente. É por isso que a ONU está aí, como eu falei para vocês, foi criada para não acontecer uma terceira guerra mundial, porque senão estaríamos todos lascados. Então, gente, basicamente é isso. Eu volto na próxima aula, no próximo vídeo, para falar para vocês sobre a Guerra Fria.